Olá, professores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse encontro. Sou a professora Gisele Santos e estamos aqui hoje para falar da nossa aula sobre História das Olimpíadas e Paraolimpíadas. Então, vamos lá. Onde começou as Olimpíadas? Olha só, vamos olhar para o nosso slide agora? Então, aqui. Primeiros jogos foram em 776 a.C., em Olímpia, na Grécia. Mas qual era o objetivo? Bem diferente do que nós temos hoje, né, nas nossas Olimpíadas. O objetivo era demonstrar o respeito para com os deuses do Olimpo. Então, era uma forma de celebrar os deuses do Olimpo. Mas, em 394 depois de Cristo, foi banido pelo imperador romano, que era cristão, o imperador romano Teodósio, como parte dos seus esforços para impedir o paganismo. Então, vamos entender um pouquinho isso. A gente está vindo do período da Antiguidade, você tinha todos os deuses, né, sendo celebrados, os deuses do paganismo. Com a disseminação do cristianismo, os imperadores eles foram sendo convertidos e mais pessoas sendo convertidas. Naquele período, quando um imperador se convertia, automaticamente todo o seu povo ele era obrigado a ser convertido. Então, o que o imperador nesse momento fez? Olha, os jogos são em celebração para os deuses do Olimpo. Então, o que vai acontecer? Chega, não vai haver mais jogos desse tipo para fazer mais nada a favor desses deuses, não. Então, durante várias centenas de anos, os Jogos Olímpicos não aconteceram. E aí, quando é que volta a acontecer os Jogos Olímpicos? Dá uma olhadinha aqui no nosso slide. Somente... gente, antes disso, desculpa lá. Vamos voltar aqui. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Quais eram as provas que aconteciam lá? Porque daí eu quero falar para vocês um pouquinho. Na 13ª edição dos Jogos, os Jogos eram realizados em um dia de prova, né? E aí, lá para a 13ª edição é que passaram a ser realizados em 5 dias. Olha só, que bacana. E aí que eu quero dizer para vocês. Se foi banido lá, em 700 e pouco depois de Cristo, quando é que volta a se realizar os Jogos Olímpicos? Então, vamos dar uma olhadinha? Olha só, em 1896, em Atenas, na Grécia, o barão francês Pierre de Coubertin, ele começa a pensar, em 1892, a dizer o seguinte, olha, precisamos começar a pensar a resgatar os Jogos Olímpicos. Mas a educação física, depois nós vamos ver em outras aulas, ela não tem um pensamento livre da própria estrutura social, econômica e política de todo o que acontece na sociedade. Nesse período, nós temos um resgate que está acontecendo das questões humanistas. Então, nós estamos começando a resgatar o pensamento de valorização de todo o pensamento filosófico lá da Antiguidade. Então, um dos pensamentos que estão voltando a ser valorizados é a própria questão da recuperação dos jogos também e do que acontecia da filosofia dos jogos. Então, o barão de Pierre de Coubertin fala o quê? Olha, vamos resgatar essa questão dos jogos? Então, em 1896, ele diz assim, vamos realizar novamente os Jogos Olímpicos. E aí, em 1894, é lançado a questão do Comitê Olímpico Internacional. Só que agora, o objetivo dos Jogos, dá uma olhadinha aí com a gente, não é mais de celebração dos deuses, mas qual é o objetivo hoje que se mantém dos Jogos Olímpicos? Dá uma olhadinha aí, ó. Tentei simplificar para vocês. O que é o pensamento hoje dos Jogos Olímpicos? O principal objetivo é de contribuir na construção de um mundo melhor, na promoção da paz,
por meio do esporte, sem nenhum tipo de discriminação e por meio de uma competição limpa. O que é a competição limpa? Nós temos uma expressão para isso, que é o quê? Fair play, ok? Voltamos lá para o objetivo de novo. Bem como assegurar que a prática esportiva é um direito de todos. Então, se você entrar no site do Comitê Internacional dos Jogos Olímpicos, você vai encontrar em todas as línguas, basicamente, você vai encontrar esse objetivo atual dos Jogos Olímpicos, desde a implantação lá do Barão de Coubertin, ok? Então, vamos lá. E o que mais nós precisamos saber, então, da questão das Olimpíadas? Os estudiosos, basicamente, quando a gente pensa na questão histórica, nós vamos dividir em 4 períodos da história para pensar na questão dos Jogos Olímpicos. Quando volta o estabelecimento dos Jogos Olímpicos, de 1896 a 1912, nós temos o período chamado de estabelecimento. De 1920 a 1936, o de consolidação, quando os Jogos Olímpicos ele começa a se consolidar novamente, tomando forma. De 1948 a 1984 é o período de conflito devido à Guerra Fria, né, e à Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E o período de profissionalismo, que vai de 1988 até os dias atuais. Então, vejam, historicamente, os Jogos Olímpicos, ele acompanha toda uma história mundial. Então, não tem como a gente não falar da história dos Jogos Olímpicos sem a gente pensar em toda a história do que acompanha a história da humanidade. E aí, pensando nisso, olha, dá uma olhadinha, eu tenho uma pergunta para vocês. 4 edições foram canceladas dentro dessa história das Olimpíadas. 1916 em Berlim, 1940 Tóquio e Helsinki e 1944 em Londres. Agora diz para mim, por que foi cancelada? Essas 4 edições, elas foram canceladas devido à guerra. Se a gente for lembrar, a nossa Olimpíada passada, ela foi o quê? Ela foi transferida, ela não foi cancelada devido à pandemia. Então, as únicas edições que foram canceladas na história da Olimpíada, chamada Olimpíadas Modernas, da Era Moderna, que é essa que foram retomadas com o Barão de Pierre de Coubertin, são essas 4 Olimpíadas. Por quê? Primeira Guerra Mundial. A segunda, foi lançada a candidatura do Japão, mas como o Japão foi quem deu o grande foco de problema com a Segunda Guerra Mundial, cancelaram a candidatura dela, que ela já tinha ganho, e falaram assim, não, então vai ser em Helsinki, quando puder acabar essa guerra. Acharam que ia acabar a guerra, e a guerra não acabou, então também foi cancelada. Então não houve os Jogos Olímpicos. E aí, a terceira, que foi também cancelada. Ok? Então, nós tivemos 4 cancelamentos que não houve de Olimpíadas, por esse motivo. Então, vamos voltar lá para o nosso slide, que eu quero conversar mais um pouquinho com vocês. Sobre o quê? Os símbolos dos Jogos Olímpicos. Não tem como a gente falar de história dos Jogos Olímpicos sem a gente pensar nos símbolos. Aqui eu vou passar para vocês a questão cronológica dos símbolos, ok? Então, já que a gente está falando de história, vamos pensar um pouquinho na cronologia de como esses símbolos foram aparecendo. A tocha é considerado o símbolo mais antigo. Por quê? Porque a tocha, o fogo olímpico, ele já existia lá na época da antiguidade. Aí volta aqui para mim um pouquinho para vocês, que eu quero explicar uma coisa em relação à questão da tocha. O fogo, e até hoje é assim, ele era acendido através do sol. Né? Então, hoje, nas cerimônias, a gente sabe que o fogo ele é trazido de onde? Lá da Olímpia, na Grécia, ele viaja até chegar onde é a cidade sede. E como é acendido o fogo? É através do espelho côncavo que
Então, não é só chegar lá e acender a tocha. Então, há todo um ritual igual o que acontecia naquela época, né? Dentro dos padrões e rituais do que aconteciam naquela época. Então, a tocha é o símbolo mais antigo que nós temos dentro da história dos Jogos Olímpicos. Dá uma olhadinha no slide agora para a gente ver o outro símbolo, o lema. O lema, gente, é o mais alto, o mais forte e o mais veloz. Desde 1894, o lema dos Jogos Olímpicos, que é o mais forte, o mais veloz e o mais rápido, né? O mais forte, o mais tudo. Quer dizer, por quê? Porque nós temos ali a representação do que é o maior rendimento, da maior potência, está dentro dos Jogos Olímpicos. Aí o nosso terceiro, medalhas. As primeiras medalhas que a gente tem lá dos Jogos Olímpicos, na realidade, é clássico, né? E até hoje ainda é representado, são a coroa e a de folhas de louro, né? Das oliveiras também. Aí, depois, acrescenta-se, primeiro veio as medalhas, a premiação somente de ouro. Depois acrescentou-se segundo e terceiro lugar. Então, a premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar, ela não foi acrescentada à história de uma vez única. Primeiro foi a de primeiro lugar e somente depois de segundo e terceiro lugar. Vamos lá. Aros Olímpicos, 1914. Todo mundo sabe que os aros olímpicos, as cores dos aros, elas representam os diferentes continentes. Aí eu deixei ali para vocês nos slides, dá uma olhadinha ali, as cores que vocês já conhecem, só para vocês lembrarem, né? Cada aro representa um dos continentes, Europa, Ásia, África, Oceania e as Américas, ok? Aí, o juramento. O primeiro juramento foi feito em 1920. E aí, o próximo Olimpíada, em 1924, foi feita uma pequena alteração. A partir dali, nas Olimpíadas, houve o juramento do atleta. E uma das coisas que nós podemos observar é a influência que se tem do que acontece nas Olimpíadas, vão para todos os outros tipos de jogos que acontecem, né, de esportes. Então, a partir do momento que entrou na história das Olimpíadas o juramento e todas essas outras manifestações, esses outros símbolos, passaram a se fazer parte também dos outros jogos. Vamos lá. Aí nós temos o nosso último símbolo, que todo mundo fica esperando, que são os mascotes. Os mascotes começaram a fazer parte em 1972. E o primeiro mascote que teve foi um cachorro. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. O que nós temos depois dos nossos símbolos? Eu queria falar para vocês sobre a participação das mulheres nas Olimpíadas. A primeira participação feminina de mulheres nas Olimpíadas foi em 1900, com apenas 2,2% de participação de mulheres. Mas, para a gente fazer um comparativo, ó, agora em Tóquio, em 2020, nós já tivemos 48,8% no total geral de mulheres participando. E na delegação brasileira, nós tivemos um total de 209 mulheres, que isso representou quanto? 45% do total. Dentro da história dos Jogos das Olimpíadas, a gente tem uma participação crescente da participação feminina, né? Lá na antiguidade, era proibido mulheres participarem, né? Se vocês buscarem, inclusive, filmes para assistir, vocês vão ver que tem filmes que relatam a questão de mulheres tentarem se vestirem de homens para poder ir assistir, para poder participar, porque era proibido até delas estarem presentes, né? Em determinados momentos, elas não podiam nem estarem lá presentes, porque era somente uma honra proporcionada a homens, ok? Então, vamos lá. A nossa próxima Olimpíada vai ser em 2024, em Paris, com 32 modalidades, incluindo skate, breakdance e surf. Agora, tem uma curiosidade em relação ao surf, que vai ser diferente, gente, do que nós vimos em qualquer outra Olimpíada que o surf esteve presente.
apesar do surf ser bem recente. Dá uma olhadinha na distância que vai ser a competição do surf. Olha só. A prova de surf, ela vai acontecer numa ilha do Tahiti. Mas como assim na ilha do Tahiti? Se é em Paris, como que vai acontecer no Tahiti? Porque é uma ilha que pertence à França, tá ok? Deixa eu contar para vocês. Mais de 15 mil quilômetros de distância. Vai ser a primeira vez que acontece uma prova tão distante da sede. Então, o pessoal vai poder, não sei nem se eles vão estar lá no dia da abertura, mas essa prova vai acontecer nessa distância toda. E olha mais uma curiosidade. A abertura, ela vai ser no Rio Sena, não vai ser dentro do estádio. E a abertura vai acontecer exatamente 100 anos depois do que aconteceu o encerramento de uma Olimpíada também em Paris. Lá nós vamos ter aproximadamente 45 mil voluntários trabalhando nessa Olimpíada. Gente, então, vocês viram só que as Olimpíadas tem muita coisa para a gente falar, né? Mas e daí? As Olimpíadas nós vimos que começou lá atrás. E as Paralimpíadas? Quando é que as Paralimpíadas começaram? E é sobre as Paralimpíadas que nós vamos começar a falar agora. Vem comigo. Desde 1888, em Berlim, já havia competições em clubes com pessoas surdas, mas eram competições avulsas. Normalmente, eram competições com tiro de arco, tá? E como é que foi evoluindo essas competições até chegar ao que nós temos hoje nas Paralimpíadas? Dá uma olhadinha só nesses dados. Depois da Segunda Guerra Mundial, as competições começaram a ganhar força. Por que será, né? A parte de recuperação desses soldados que começaram a ter inúmeras amputações, principalmente num hospital específico na Grã-Bretanha, assim, na região, principalmente na Inglaterra, partiu de uma parte de recreação, como parte de incorporar novamente esses soldados a uma vida social, começou a agregar uma parte de competição para esses soldados. Então, dá uma olhadinha. Em 1944, o médico Ludwig Goodman, ele cria um centro especializado de lesões na coluna, no Hospital Stuck-Mandeville. Aí, o que ele faz? Ele começa ali, localmente, a criar competições específicas, né? E aí as pessoas já começam a ficar alerta com aquilo. Nossa, olha que bacana que está acontecendo ali. Só que olha o número de pessoas. Nós estamos falando de uma Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela não tem somente pessoas de um país, de uma nação. E aí, em 1948, ele começa a organizar, na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, para os militares somente ingleses, ele pega entre homens e mulheres e organiza uma competição somente para homens e mulheres ingleses. Fala, puxa, vamos fazer o seguinte, tem ali uma competição, né, dentro dos Jogos Olímpicos, propõe para o pessoal e diz assim, olha, vamos incluir esse pessoal aqui? E ele organiza uma microcompetição em 1948. Porém, vendo o sucesso que foi de inclusão desse pessoal, que ainda não tinha esse nome naquele período, olha só o que acontece na próxima Olimpíada. Em 1952, militares holandeses já aderiram ao movimento dele, quer dizer, na próxima Olimpíada. E aí o que acontece? Os Jogos ganham cunho internacional. E aí, na Itália, em Roma, os Jogos Paralímpicos passam para 400 inscritos com participação de 23 países. A partir dali, em 1960, já há um pulo de uma qualidade de pessoas inscritas participando. E aí, ninguém mais segura. Então, aquilo que começou pequenininho, com 16 pessoas participando, depois agregando mais um país, e aí você agregando um país já ganha o cunho internacional. Em 1960,
400 pessoas de 3 países começam a participar em Roma, na Itália. E aí, quantas modalidades nós temos, então? Vamos dar uma olhadinha na questão das Paralimpíadas? Como que fica, então, a nossa participação do Brasil? A primeira participação do Brasil em Paralimpíadas foi em 1972, na Alemanha. Mas quanto que a gente tinha? Nós tínhamos 20 atletas, gente. Só que todos homens, e nós não tivemos medalha nenhuma. Contudo, olha só, lá já em Tóquio, olha, 260 atletas, 164 homens e 96 mulheres. Olha o show de medalhas. 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. É muita diferença. E eu queria falar aqui um pouquinho. Modalidades. Quantas modalidades? Dá uma olhadinha aqui para mim. A gente às vezes pensa, né? Olha quantas modalidades que nós temos de Paralimpíadas. 22 modalidades. Eu não sei se vocês já tiveram chance de assistir alguma das modalidades paralímpicas. Mas é incrível o que eles fazem. Então, eu queria dar para vocês alguns exemplos. Ó, eu trouxe para vocês aí alguns exemplos de goalball, vôlei sentado, futebol de 5 e natação. Se não assistiram, vão assistir. Busquem exemplos aí, porque é demais o que eles fazem. E aí, para a gente estar fechando aqui essa nossa aula sobre essa história, eu queria trazer para vocês, maior atleta paralímpica da história, de toda a história, a nadadora americana Trish Zorn. Olha quantas medalhas, 55 medalhas ela ganhou entre 1980 e 2004. Mas não podemos esquecer do nosso Daniel Dias, gente, o maior medalhista paralímpico brasileiro, com 4 participações e 27 medalhas paralímpicas, sendo 14 de ouro, 7 de pratas e 6 de bronze. Então, dá uma olhada aqui, hein? Podemos deixar de falar de história paralímpica e falar do nosso Daniel Dias? Ah, isso aí está registrado. Se você procurar maior medalhista, o nosso medalhista aparece muito mais como história paralímpica do que a maior medalhista de ouro com 50 e tantas medalhas, gente. Porque nossos atletas paralímpicos, eles fazem parte assim, de muitas histórias lindas e fazem parte desse contexto todo. Então, ó, dá uma olhadinha nos slides, que a gente está dando algumas dicas aí para você, se aprofundar um pouco mais. Professor, meu colega, se aprofunda, vai com fé aí, vamos lá, tamo junto, tá bom? Boa sorte para você.